Nesta edição, recebemos no RP Convida um dos nomes mais influentes da pediatria contemporânea no Brasil. Dr. Daniel Becker, pediatra, sanitarista, escritor e palestrante. Formado e com residência em pediatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em saúde pública pela Fiocruz, Dr. Daniel foi o primeiro médico brasileiro a atuar com os Médicos Sem Fronteiras e um dos criadores da Estratégia Saúde da Família, o maior programa do Sistema Único de Saúde, o SUS. Dr. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso RP Convida. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Obrigado, Léo. É um prazer estar aqui também falando com você, com a equipe da sociedade e especialmente falando com residentes, né, que é o pessoal que está começando carreira. E é bom poder me comunicar com essa galera jovem e trazer um pouco da minha visão da pediatria, da minha visão da infância para compartilhar com eles. Obrigado, doutor. Para começar, o que motivou o senhor a unir pediatria e saúde pública na sua trajetória? Bom, essa união começou na residência, quando eu comecei a trabalhar lá no PPMG, em 1982, 83. A gente recebia crianças da maré, crianças desnutridas, crianças gravemente doentes. Teve um caso emblemático, que foi a Joyce, que chegou séptica, baixíssimo peso, emaciada, gravemente desnutrida, que a gente investiu muito nela. 4 meses depois ela teve alta, ela sorriu depois de 2 meses. 4 meses depois ela teve alta já bem e foi para casa, na Maré. Na época era uma favela muito ferrada, muito pobre, muito miserável. E voltou 3 meses depois praticamente do mesmo jeito. Então essa sensação de que era preciso olhar para aquilo que trazia essas crianças para o hospital, em vez de ficar só enxugando gelo, me fez procurar a saúde pública. Eu fiquei fuçando onde é que eu podia ir, meus amigos já estavam querendo fazer especialidade, ir para os Estados Unidos, fazer fellowship. Eu queria fazer uma coisa mais voltada para o coletivo. E fiquei fuçando onde é que tinha, fui para a França com uma bolsa, trabalhei numa organização chamada Centro Internacional da Infância, que trabalhava com uma coisa chamada Pediatria Social, que eles chamavam assim. Fui para a África, trabalhei com programas da OMS e do Unicef. No segundo ano fiz também um estágio em medicina do adolescente, que estava começando lá na França, quer dizer, já estava consolidado lá. Aqui nós tínhamos um núcleo também na UERJ. Então foi também bastante instrutivo, foi muito legal esse estágio. E no terceiro ano eu fui para um campo de refugiados na Tailândia, né, refugiados cambodjanos, e lá eu aprendi muito também. Estava trabalhando com um campo que tinha 40 mil pessoas, um setor de um campo de refugiados, uma população muito sofrida, que tinha passado por um holocausto terrível. E o regime do Khmer Vermelho foi um regime muito assassino. Imagina, 1/3 da população, 2 milhões de pessoas, de 6 milhões morreram, foram assassinados de diversas maneiras. E ali também eu aprendi demais, tanto em termos pessoais quanto em termos profissionais. Era eu e meu estetoscópio atendendo 200 crianças por dia. E teve muitas lições que eu aprendi ali que pude trazer para o Brasil depois, quando eu voltei. Certo. E, doutor, fala pra gente como foi a sua experiência com o Médicos Sem Fronteiras que mais marcou a sua atuação profissional. Mas justamente, além desse fortalecimento como médico mesmo, né, de enfrentar muitas doenças, muitas crianças doentes sozinho, ali era eu e um grupo de 10 agentes de campo, que a gente chamava de medics, né, que eram refugiados que eram levemente treinados em atendimento, enfim, tinham noções básicas, mas basicamente eles traduziam as questões para mim e eu examinava as crianças e medicava. E eles executavam esses tratamentos nas crianças internadas e orientavam a família. Só que teve uma outra experiência que foi muito, muito legal para mim. O campo era um lugar de muito sofrimento, né? As pessoas já haviam sofridas e ali era uma grande prisão, eles não tinham nem perspectivas de se tornarem refugiados de fato, de serem aceitos em outros países, por exemplo. Eram 1,5 milhão de pessoas, né? Era muita gente. No meu campo tinha 180 mil pessoas. E muito suicídio, muita violência doméstica, muita fome, desnutrição, crianças desnutridas, crianças recrutadas para ir para a guerra, porque eram também facções políticas em cada campo. Eles criavam pequenos exércitos para fazer guerra de guerrilha contra os vietnamitas que estavam ocupando o Camboja. Enfim, uma confusão política danada. E ali tinha um sujeito que eu conheci que criou uma espécie de organização não governamental, uma ONG dentro do campo. Era um cambodjano que
resolveu resgatar uma cultura que tinha sido completamente arrasada pelo Khmer Vermelho. Né? O Camboja perdeu a sua cultura. É uma cultura muito rica em ervas medicinais, em tecelagem, em dança e música e em religião também. Né? É um país budista. Sim. Tudo isso desapareceu com o Khmer Vermelho. E esse sujeito estava renascendo, estava fazendo renascer essas culturas todas, trazendo famílias, identificando monges, fazendo de novo treinamento em tecelagem, em música e dança, e cultivando ervas e tal. E aquelas famílias que participavam mudavam completamente, a desnutrição desaparecia, a violência doméstica melhorava, o suicídio desaparecia, as crianças tinham mais saúde, né? E ali eu percebi muito claramente a importância do coletivo, a importância da comunidade, a importância da participação no fortalecimento da saúde. Ali foi uma compreensão muito profunda para mim, que na minha volta ao Brasil eu pude aproveitar muito também. Certo, doutor. E como foi participar da criação da estratégia Saúde da Família? Esse foi um marco na minha vida profissional. E justamente quando eu voltei, eu comecei a trabalhar em favelas com uma iniciativa pequenininha de uma fundação americana que financiava um posto de saúde numa favelinha de São Conrado, aqui no Rio. E eu e a minha colega que ali coordenava o posto, que era a Silvia Reis, também do IPPMG, a gente começou a pensar o que a gente podia fazer diferente, né? E isso era logo em seguida a criação do SUS. O SUS veio com a Constituição de 88, isso era 89. O que a gente pode fazer diferente? Ficar fazendo mais do mesmo aqui, né? E o SUS estava completamente sem modelo assistencial. A população, a clientela do SUS tinha explodido, né, dos hospitais públicos, era só pessoas com carteira assinada, agora era qualquer pessoa. Uhum. Então, estavam sendo invadidas, eram filas sem fim, e só pronto atendimento e emergência, uma coisa totalmente não resolutiva. Não, você fingia que resolvia os problemas, as pessoas saíam insatisfeitas, continuavam doentes e os profissionais de saúde totalmente sobrecarregados e frustrados. A coisa estava no comecinho ainda, né? Então, nós começamos a olhar em volta do Brasil o que estava acontecendo, médico de família inglês, médico de família cubano. Niterói começou a implementar um médico de família baseado em Cuba, com um convênio com Cuba. E nós fomos atrás também do agente comunitário do Nordeste, que tinha acabado de ganhar um prêmio do Unicef de redução da mortalidade infantil, e criamos um modelo com um médico de família, que a gente teve que formar, não existia, pegamos uma pediatra e uma clínica e transformamos as duas em médicas de família, através de uma formação muito básica e um pouco apressada, né? Mas que funcionou. E treinamos também duas agentes comunitários, uma em cada comunidade, que a gente conseguiu abrir um outro posto com o mesmo recurso, que começaram então a fazer essa ponte entre a comunidade e a equipe de saúde. E em pouco tempo nós tivemos resultados muito bons em cobertura vacinal, em melhoria dos índices de amamentação, no pré-natal. Enfim, todos os indicadores que a gente trabalhava e a gente mandava isso para a Secretaria de Saúde começaram a melhorar muito. E a Secretaria de Saúde convidou a gente para uma conversa sobre isso. O que é isso? Que modelo é esse? Que negócio de médico de família é esse? E, ao mesmo tempo, a gente conversava com essas outras unidades, Niterói, Rio Grande do Sul, que era o Hospital Conceição, no Nordeste, e juntos nós levamos essa questão ao Ministério da Saúde. E fomos muito bem recebidos ali. Na época foi 1992, 93, e o Ministério da Saúde estava ansioso por um modelo assistencial e resolveram, então, testar o modelo de medicina de família que a gente estava propondo ali, incluindo o agente comunitário. E isso começou em 1994, com 4 municípios, e hoje em dia são 130, 150 milhões de pessoas cobertas pela Estratégia de Saúde da Família, pela atenção básica. E isso é o maior programa do SUS, né? A base da pirâmide, aquilo que é a saúde na casa das pessoas, na família, a saúde que é o território da saúde integral, da longitudinalidade, do cuidado mais próximo da pessoa. Então, é algo que me orgulha muito, né? Eu ter participado dos primórdios dessa iniciativa. Não tenho plaquinha no meu nome, mas está aqui gravado no coração.
Eu imagino, doutor. Como eu te falei, eu também fui agente comunitário de saúde e assim, é essencial o trabalho deles também, né? De fazer essa ponte entre a família e os médicos, os demais profissionais que atuam nessa estratégia. É fundamental. E, doutor, o que mais o senhor aprendeu trabalhando por 2 décadas no Centro de Promoção da Saúde, né, o CEDAPS? O CEDAPS foi de onde a gente conseguiu criar essas unidades de saúde, né? Era a nossa ONG, a gente começou a partir dali. E depois que a Secretaria de Saúde chamou a gente para coordenar a primeira unidade de saúde, da saúde da família no município, o CEDAPS, eu fazia esse trabalho ainda lá também, eu era coordenador no município, mas também continuava no CEDAPS, começou a se deslocar para fora da unidade de saúde e olhar para a comunidade mesmo, né? Como é que a gente pode fortalecer essa comunidade para que ela, por si só, consiga enfrentar os seus principais problemas. E começamos a ter essa sacação de que saúde não se produz com atenção à saúde, com remédio, com médico. É muito mais. Você precisa de desenvolvimento, você precisa de educação, de saúde, de recreação, de cultura, de celebração, de esporte, de boa alimentação. Tudo isso é que compõe os fatores que vão promover saúde. Então, essa ideia da promoção da saúde, que também estava começando naquela época. A primeira Conferência Mundial de Promoção da Saúde é de 1986. E os princípios dela são muito parecidos com os do SUS, né? A Carta de Ottawa. Quem quiser conhecer da residência é um dos documentos fundantes da saúde pública moderna, que é a carta que saiu dessa conferência. E aí eu percebi, nós estamos trabalhando com promoção da saúde. E a gente fazia fortalecimento de jovens, de mulheres, através de diversos programas, e nós criamos uma metodologia de solução de problemas. As pessoas traziam seus problemas da comunidade, geralmente eles queriam resolver tudo de uma vez, né? Todas as crianças desnutridas da minha comunidade, a gente focava, funilava isso para uma dimensão que eles pudessem resolver, e aí fazia um processo de planejamento estratégico que eles saíam com uma solução. Isso trouxe um fortalecimento dessas lideranças incrível. Até hoje as pessoas eu encontro com elas em eventos e tal. Pô, vocês ajudaram demais a gente e tal. A gente começou a ter noção de como fazer para resolver os problemas da nossa comunidade. Não adianta querer resolver de uma vez, tem que ir pelas fatias, né, por pequenos pedaços, com recursos disponíveis, sem ter que esperar vindo de dinheiro, políticos vindo de fora com soluções prontas. Então, o fortalecimento desses grupos comunitários levou à criação de uma rede, a rede de comunidades saudáveis, e nós levamos esse modelo de iniciativas comunitárias também para vários países. Eu me tornei coordenador da fundação que financiava esse programa, que era a Dreyfus Health Foundation. Nós implementamos programas parecidos aqui na América Latina, no Peru, na Nicarágua, em El Salvador, República Dominicana, México. Eu fui o responsável por esses programas, pela implantação desses programas com coordenações locais. Enfim, tive em 42 países, aliás, tive em 23 países a trabalho, em função desse trabalho. E foi um processo muito bonito, né? De, ao mesmo tempo, conseguir ajudar essas comunidades e, ao mesmo tempo, também de aprender com elas e disseminar esse conhecimento para outras realidades nacionais. E o CEDAPS hoje está muito pujante, né? Tá uma ONG que ainda tem muita energia, está com vários programas aí de oportunidades para jovens, de empregabilidade, de fortalecimento de mulheres, prevenção do HIV, que foi uma das primeiras ações que nós tivemos. A gente teve a percepção, né, de que a AIDS estava migrando dos grupos de risco, né, iniciais, homossexuais e usuários de drogas e hemofílicos, para a pobreza, né? E nós, então, desenvolvemos estratégias territoriais. O CEDAPS se tornou uma referência nacional e internacional nessa área, graças ao trabalho da minha equipe, né? Então, uma ONG que até hoje eu sou conselheiro agora, eu fui presidente durante 20 anos, agora estou mais recuado como conselheiro e tenho muito orgulho desse trabalho. Parabéns, doutor. E como que o senhor concilia a sua atuação médica com o trabalho de comunicador, de influenciador digital, o senhor com tantos milhões de seguidores nas redes sociais atualmente? Eu não sei como, mas cheguei nisso, né? Em 2007, mais ou menos, eu saí do CEDAPS e resolvi investir no consultório.
E aí meu consultório começou a crescer, mas eu sentia muita falta dessa atuação mais coletiva, justamente, que fazia muito parte da minha personalidade, querer atuar nessa outra dimensão. E eu gostava muito do trabalho com as famílias individuais também. E aí eu comecei a escrever sobre o que eu via no consultório, sobre a minha carga de saúde pública que eu tinha acumulado ao longo desses anos, da participação social, da importância da promoção da saúde. E os meus escritos, eu criei essa página chamada Pediatria Integral no Facebook, 2006, 2007. E eu imediatamente comecei a perceber que estava sendo muito bem recebido, que as pessoas estavam lendo, que o número de seguidores começou a aumentar muito rápido. Eu cheguei a 100 mil seguidores no Facebook em questão de meses. Fiquei até meio assim, assombrado com aquilo, puxa vida, né? E falando muito para famílias, mas também falando não só de doenças, de questões mais do dia a dia da criança, mas falando de criação de filhos, falando das questões da infância. Eu imediatamente comecei a dar muita ênfase a algo que me parecia muito importante, que era a questão da natureza, de devolver as crianças ao território essencial dela, da infância, que é a natureza, e a importância do brincar também, que eu via o brincar em extinção cada vez mais. Em 2015 eu fiz um TEDx lá em Porto Alegre, que ficou muito famoso, deve ter, sei lá, quase 1 milhão de views também no YouTube, e falando exatamente dessas questões, né, o nome era Crianças Já para Fora, né, então botar as crianças para a natureza e botar elas para brincar. E em 2017, minha mulher, na época eu comecei a namorar, nessa época ela falou, você tem que ir para o Instagram. Eu falei, Instagram, coisa nenhuma, Instagram é um negócio de fotografia, narcisismo, ficar botando foto de si mesmo com um textinho de 2 palavras. Eu sou escritor, não vai para o Instagram, porque as mães estão no Instagram. Bom, tá bom. Aí comecei a conta no Instagram, tentei encolher os meus textos, porque o espaço era muito pequenininho. Fizemos carrosséis, slides e tal, e aquilo começou a movimentar. A conta cresceu muito rápido também, muito mais rápido do que no Instagram, no Facebook. E depois que eu comecei a gravar vídeos mais ainda. E aquilo me trouxe muita alegria. Eu me sentia falando com um coletivo muito grande, diretamente, né? Sim. E aí veio a pandemia, e na pandemia eu também me tornei uma referência. Eu fui convidado exatamente em função desse trabalho de comunicador para fazer parte do comitê de enfrentamento da Covid pela prefeitura, e junto com outras pessoas incríveis, especialistas em virologia, infectologia, sanitaristas, educadores, virologistas, já falei, enfim, 2 ex-ministros da saúde, gente muito fera, eu aprendi muito ali. E eu representava as crianças e pedi para eles chamarem a Luciana Febro, que era representante do Unicef no Rio, e que era uma amiga minha, muito querida. Nós 2 juntos éramos referência para a questão das crianças. E também para a questão da vacina, a luta pela vacina, a luta contra o governo Bolsonaro, né, que era um negacionismo total, e luta contra os médicos anti-vacina. E me tornei uma referência para as pessoas. A Globo começou a me procurar, fiquei aparecendo em muitos noticiários. Aí eu virei uma espécie de autoridade médica para a população. E isso me fortaleceu muito também nas redes sociais. E com isso cresci muito em termos de número de seguidores. Estamos chegando a 2 milhões agora, falando sem nenhum truque, sem edição. Não tem nem microfone agora, porque eu comprei um microfonezinho. O celular ali, né? E foi muito legal isso, essa ideia de que as pessoas estavam querendo me ouvir, e querendo me ouvir justamente por essa legitimidade, por essa autenticidade, sem nenhuma firula. E foi assim que eu cresci, né? E que eu acho que é assim que o médico deve crescer nas redes sociais. Não é fazendo dancinha, não é fazendo firula, fazendo vídeos muito editados. É claro que isso ajuda a engajar. Eu uso atualmente algumas dessas técnicas de engajamento, mas continuo falando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, falando a verdade, falando baseado em ciência, e felizmente continuo sendo muito bem recebido. O que é mais importante, baseado em ciência, né, doutor? Com certeza. E, doutor, qual que é o maior desafio atual no enfrentamento da infância digital? Que hoje em dia as crianças já nascem praticamente com um tablet na mão. Eu diria que esse é o principal desafio das famílias hoje, né? Nós temos realmente que encarar esse desafio como sociedade. Nós estamos enfrentando, na verdade, grandes empresas, empresas mais poderosas do mundo, né? Meta, ByteDance do TikTok, agora as empresas de inteligência artificial, OpenAI, etc.,
que estão trabalhando para viciar as crianças, para sugá-las para dentro dessas plataformas através de técnicas muito sofisticadas de geração de vício. Já estão viciando os adultos e as crianças. Uma das coisas que a gente tem que lutar é para que os pais saiam do celular e olhem para os seus filhos e cuidem de novo dos seus filhos, porque essa interferência do celular no cuidado infantil é muito grave. Você não tem hoje uma mãe que olhe para o seu bebê enquanto amamenta. Elas dão no peito, mas agora é assim, o rosto está virado para o outro lado. Isso é muito grave. Tem a troca do olhar, né? Que é aquele momento não do tem vínculo. Né? O vínculo está completamente precarizado, e nos mais velhos também. Papai, olha meu desenho. Não, daqui a pouco, filho, agora eu estou vendo uma coisa importante aqui. Não, você está dizendo para o seu filho que ele não é importante, que o importante é aquele pedacinho de metal ali. E, claro, as crianças também estão muito viciadas, passando horas e horas nas telas, e você tem um outro fenômeno paralelo, que é a redução do brincar, redução gravíssima do brincar, especialmente o brincar não supervisionado pelos adultos, brincar livre entre crianças, né, que é tão importante para o desenvolvimento infantil, está também praticamente em extinção. Então, o que você tem? Você tem duas grandes dimensões de dano. Por um lado, as crianças estão perdendo os principais fatores que levaram ao desenvolvimento da espécie humana, que são fundamentais para o desenvolvimento dela, convívio com a natureza, a luz do dia, né? A criança fica confinada, não vê luz do dia, e aí está ficando míope, o sedentarismo, etc. A falta de movimento, né? A criança confinada fica sentada, o corpo humano foi feito para o movimento, ela precisa, segundo a OMS, a gente precisa de no mínimo 120 minutos de atividade moderada a intensa nos pequenininhos, os mais velhos 60 minutos por dia. Não está chegando a isso de jeito nenhum, não tem brincadeira. Não estão brincando, né, com seus pares, que é uma fonte fundamental de habilidades para o desenvolvimento e de bem-estar também, ambas as coisas. Não estão dormindo, né, porque ficam interrompendo o sono durante a noite, dormem com o seu celular do lado, enfim. Então, os principais fatores que levam ao bom desenvolvimento estão ausentes da vida da criança e sendo trocados, para aí vem a segunda dimensão, por horas e horas de conteúdo muito nocivo, inadequado, erotizado, violento, cheio de bullying, de racismo, de intolerância, de nazismo, de futilidade, de consumismo, infestado por golpistas e criminosos, enfim, é um lugar de muita nocividade para a infância e para a adolescência. Então a gente precisa reduzir esse massacre. É um massacre que está levando a danos inacreditáveis, físicos, cognitivos. A atenção da criança está deteriorada, ela não consegue mais aprender, isso está sendo notado em perdas de QI, em redução das notas do PISA, progressiva desde 2012. O PISA é a avaliação mundial que se faz aos 15 anos de escolar. Ciências, língua e matemática, as notas estão caindo, a automutilação, os grandes transtornos de saúde mental disparando na infância e na adolescência. O aumento no Brasil foi chocante, 1.500% em 10 anos de aumento de ansiedade de 10 a 14 anos e de 15 a 19, 3.300%. Muito mais do que lá fora. O Brasil é um grande consumidor de redes sociais. Enfim, é preciso fazer esse combate. Esse é um bom combate, isso é o que nós mais precisamos nesse momento, é ensinar as famílias a reduzir esse consumo, tanto dos adultos quanto das crianças, e fazer supervisão, colocar controle parental, fazer as escolas. Isso foi uma outra grande vitória do nosso país. Duas grandes vitórias nessa área que eu participei, também tenho muito orgulho de ter participado, que foi a eliminação do celular nas escolas, o banimento, né, que foi um trabalho meu com o secretário de Saúde e de Educação aqui do Rio, que eu conheci no comitê justamente, e que nós juntos, a gente precisa tirar esse celular da escola, está atrapalhando tudo, está atrapalhando a brincadeira, está atrapalhando o aprendizado. Aí tiraram a primeira sala de aula, eu falei no ano seguinte, vamos tirar do recreio, vamos. A gente teve muita coragem, o Renan Ferreirinho, e os resultados foram excelentes, e ele levou isso para o Congresso. Isso foi aprovado muito rapidamente. Na Câmara e no Senado, uma pauta que uniu esquerda e direita. Então foi uma grande conquista das crianças. E agora também o ECA Digital. Foi um trabalho incrível que fizemos várias pessoas juntas e que, graças ao Felca, ao vídeo do Felca, conseguiu chegar no Congresso. A gente estava 3 anos lutando para chegar, o Felca chegou em um dia. Foi verdade. E também foi aprovado muito rapidamente. Então,
Nós temos hoje proibição nas escolas, temos uma regulamentação que vai começar agora em 2026 e falta o trabalho nas famílias, né? Se intensificar a educação parental para tirar as crianças do celular. E, doutor, quais avanços o senhor considera prioritários para melhorar a saúde infantil no Brasil hoje? Olha, a gente precisa de políticas públicas que já existem, né? Porque o Brasil tem excelentes políticas públicas para a infância, que podem levar a um desenvolvimento de uma infância mais equalitária, com direitos plenos e com um desenvolvimento integral. Então, nós precisamos investir em primeira infância, nós temos excelentes programas. O investimento em primeira infância é o que tem mais resultados, que tem melhores resultados. Os resultados são tão bons em termos de escolaridade, de habilidade, de direitos, de cidadania, de empregabilidade, que você deixa de investir lá na frente em transferência de renda, violência, hospitais, porque a saúde melhora, tudo melhora, né? Então, nós temos programas de primeira infância, tem um programa hoje brasileiro, né? Nós temos o Plano Nacional Integrado de Primeira Infância, que foi sancionado pelo Lula agora há pouco tempo. Vários municípios investindo nisso, em integrar saúde, educação, assistência social, urbanismo, tudo isso acontecendo em pequenas iniciativas que precisam ser expandidas, né? E que passam, claro, pela saúde, amamentação, pré-natal, saúde básica, transferência de renda, universalização das escolas e das creches, acesso à comida saudável, tudo isso é importante. E de educação parental. A educação parental faz parte desses programas de primeira infância. A gente precisa que as famílias entendam a importância de educar sem violência, de estimular o desenvolvimento, de levar para brincar, de estimular a brincadeira entre as crianças, de fortalecer a vida escolar, de dar comida saudável, de estimular o desenvolvimento em casa, das refeições em família, da conversa, da leitura de livrinhos, de contar uma historinha de noite, enfim, tudo isso é muito importante. São os grandes programas que já existem e que a gente precisa fortalecer e ampliar. Excelente, doutor. E como que o ativismo pela infância molda as suas escolhas pessoais e profissionais? Eu acho que essa é a grande definição que eu me dou mesmo, né, como ativista. Que o ativismo é você encontrar propósito na sua vida. Eu acho que isso para os jovens é muito importante, é encontrar uma causa que te mobilize como pessoa. O propósito, que hoje em dia é tão insensato, você tem que encontrar o seu propósito na vida, as empresas falam de propósito, enfim. Propósito é algo que nunca vai estar baseado em dimensões individuais, em ambições de ganhar mais dinheiro, de ser famoso ou de ser poderoso. Isso não é propósito. Propósito está sempre ligado, necessariamente, a uma causa coletiva. As causas individuais acabam sempre nos frustrando de uma certa forma. Por mais que você consiga dinheiro, poder, amor, enfim, tudo isso, em algum momento aquilo é poeira. A causa coletiva é onde você encontra realmente sentido na sua dimensão de vida, né, como indivíduo, porque aquilo amplia, aquilo transcende o nosso ego, aquilo reflete na coletividade, reflete no tempo, no teu legado como pessoa desse mundo. Então, o meu ativismo é um ativismo pela infância, pela natureza, pelo brincar, pela infância de verdade, pelo resgate da infância dessas grandes empresas, das empresas de tecnologia, das empresas de jogos, e da gente agora também olhar para nosso legado geracional em termos ecológicos, em termos do meio ambiente, em termos do clima, para usar uma palavra mais atual. Nós estamos deixando para as crianças um mundo pior do que a gente recebeu dos nossos pais. E os residentes fazem parte dessa geração de crianças. Eles vão viver a crise climática em cheio, né? E o meu ativismo nesse momento ele também se dirige nessa direção, da gente fortalecer a pauta ambiental, da gente fortalecer a pauta climática, da gente combater como pessoas individualmente, mas também como cidadãos, então ter atitudes coletivas de votar nos políticos que defendem a pauta ambiental, de negar apoio aos negacionistas, que estão muito ligados à extrema-direita hoje, né, de apoiar as ONGs que trabalham na pauta ambiental, de brigar contra o desmatamento, brigar contra o agropredatório, de brigar contra
a contínua exploração de petróleo, de plástico, a gente precisa nos livrar dessa dependência, enfim, isso está acontecendo, tudo isso está acontecendo, mas não rápido bastante. E nós todos, tanto os idosos quanto os jovens, precisamos ser ativistas ambientais, em nome das crianças, em nome da sobrevivência da espécie humana nesse planeta. Né? Isso, meu ativismo dá sentido para a minha vida, por mais que eu não vou ver isso acontecer no meu tempo de vida, que não me resta muito, mas já dizia o Darcy Ribeiro, né? Eu perdi todas as minhas batalhas, mas eu não gostaria de estar no lugar de nenhum dos meus inimigos que venceu. Eu não considero que eu perdi, eu ganhei muitas também, mas eu quero poder partir desse mundo com a consciência de que eu exerci um papel, né, para tentar ajudar as novas gerações que estão vindo aí. Por que o senhor escolheu a pediatria e o que o motiva, depois de tantos projetos e conquistas, a continuar atuando como pediatra? Bom, porque eu escolhi a pediatria é muito peculiar. Na verdade, eu ia fazer clínica médica, porque a minha fantasia de criança era ser o médico dos meus amigos, salvar a vida dos meus amigos. E eu fiz clínica médica até o internato. E no internato eu estava desesperado, porque eu estava detestando a vida no hospital universitário. Eu ia lá com uma tristeza, com um saco cheio, via aqueles idosos e doença crônica e um tratamento muito desumanizado das pessoas, aquilo me deixava amargurado. Só que eu estava namorando uma residente de pediatria, e eu fazia as rondas de enfermaria com ela no PPMG. E aí um dia, por incrível que pareça, isso foi muito influente para mim. Um dia eu estava lá com ela e ela tinha uma criança chorando, um plantão noturno. E eu saí do hospital, fui para lá e tinha uma criança chorando, um berço, uma criança de 2 anos, dentro de uma enfermaria. E chorando muito alto e berrando, não parava de chorar. Eu estava só olhando aquilo ali e ela falou: Daniel, pega essa criança no colo. Assim, e eu pegar no colo, nunca tinha pegado num bebê. Eu tinha uma irmã de 5 anos, mas eu não lidava com ela, só para brincar. E fazer bullying também. E, bom, já era crescidinho, já tinha 22, 23 anos naquela época. Mas eu peguei a criança no colo meio sem jeito, botei ela aqui e imediatamente ela relaxou, botou a carinha aqui, o rostinho aqui, ficou aconchegado em mim. Me deu uma coisinha aqui no coração, sabe? Nunca tinha sentido aquilo dentro de uma moldura, de um marco profissional, digamos assim. E aí acabou a ronda da enfermaria, eu tentei colocar a criança no berço, ela começou a chorar de novo, eu peguei ela no colo de novo, fiquei com ela 2 horas no colo até a gente acabar a ronda de todas as enfermarias. E aquilo me marcou tão profundamente que eu percebi que ali era uma medicina que juntava afeto e prática profissional. E ali eu resolvi fazer pediatria. E foi um desespero, porque eu só tinha 4 meses para a prova de residência, eu nunca tinha estudado pediatria na minha vida. E larguei o HU, fui para o IPPMG, comecei a fazer meus plantões ali também e tal, e consegui passar na residência. E, enfim, dali para diante foi a pediatria que norteou a minha vida, e eu sou muito grato à pediatria, muito grato, e certamente digamos, é o caminho que me levou a tudo que eu sou hoje, né? Enfim, toda a minha trajetória foi com base nessa profissão, nessa especialidade, e eu não largo ela de jeito nenhum. Né? Acho que é através dela que eu consigo exercer meu ativismo, a minha influência científica, a minha influência nas redes sociais, enfim. Eu sou muito grato à pediatria. Agora vamos ao nosso quadro Bate-Bola. Perguntas rápidas, respostas ainda mais rápidas e com uma única palavra. Doutor Daniel, está preparado? Não. Uma única palavra, eu não sou desses. Mas vamos tentar. Então tá joia. Vou botar umas 3 palavras aí. Tá certo. Doutor, um princípio essencial para a infância. O princípio essencial para a infância é brincadeira. Um lugar que inspira. A natureza, né? Especialmente a serra, a montanha, a cachoeira, a natureza. E um sonho para o futuro das crianças. Um futuro viável, um futuro com um planeta existente, um futuro onde a humanidade possa usufruir de tudo aquilo que nós usufruímos até hoje. Cachoeiras, campos, montanhas, praias, um clima estável onde é possível viver com qualidade. Quero que isso se prolongue para essas novas gerações também.
Doutor Daniel, obrigado pela sua participação. Excelente entrevista, tá? Muito obrigado a vocês. E parabéns pela sua história. Um abraço para os nossos residentes e um abraço para a nossa Sociedade de Pediatria e para a revista também. E agradecemos também a você que nos acompanhou. Esta entrevista e muitas outras estão disponíveis no site e nas redes sociais da revista Residência Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!